Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A gente está aqui para fazer mais uma análise de jogadores, como a gente vem fazendo durante toda essa semana. E hoje vai ser um pouquinho diferente, mas calma que eu já explico para vocês, tá bom? Antes, deixa o like, compartilha o vídeo e deixe seu comentário se você acha que algum desses jogadores aí vai poder ou voltar ou vai fazer falta pro Atlético, tá bom? Mas ó, antes de começar, eu vou explicar um pouquinho, tá? Como vocês puderam ver durante toda essa semana, inclusive volta pra ver, tá? Tem muito vídeo saindo essa semana de análise e tá interessante demais, fechou? E ó, o meu vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar ainda sobre a análise dos jogadores, porém, eu vou falar um geralzão de todos os jogadores que jogaram pelo Atlético, mas já saíram ou no meio da temporada ou no começo da temporada ainda, mas mesmo assim conseguiram fazer algumas partidas pelo Furacão, fechou? Então, ó, vou começar pelo Gonçalo Mastriani, tá? O atacante que, né, a gente sabe que veio contratado ano passado, veio com muita expectativa de ser goleador, podia ajudar na Série A, mas sofreu com um pouco de lesão e quando voltou para o Atlético no final do ano, não pôde agregar e muito menos no Campeonato Paranaense desse ano, né? A gente Ele fez 5 jogos pelo Campeonato Paranaense e 2 pela Copa do Brasil e ele não agregou em nenhum dos 2 jogos. E quando o Atlético viu, tanto que, apesar de poder ser um jogador que agregasse na Série B para o Atlético, ele recebia um salário muito alto, então o Atlético viu uma brecha de empréstimo e emprestou ele para o Botafogo. Né? O jogador também fez pouquíssimas aparições pelo Botafogo, acabou marcando só um gol, que se eu não me engano foi contra o Ceará. E assim, é um jogador que pouco entra, que, para quem vê o Radar dos Emprestados sabe, né, que a gente fala, geralmente quando ele entra é faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele tem no máximo um toque na bola, no máximo 2 toques, assim, então o Mastriani meio que fez essa temporada aí para tirar umas férias, tá? Tanto que, se eu não me engano, até um tempo atrás estavam falando que ele estava fazendo um estudo para virar diretor de futebol, um curso, na verdade, para virar diretor de futebol. Então, realmente, o Mastriani ele ainda tem contrato com o Atlético, né? Ele vai voltar, mas dificilmente eu vejo uma permanência dele, principalmente para ajudar o Atlético na Série A de 2026, tá bom? E agora, descendo um pouco de posições, fala sobre a lateral direita do Atlético, né? Que foi aí um ponto bem polêmico, né? Até a chegada do Cauã Moraes e depois a chegada do Gaston Benavides. Mas um dos laterais que o Atlético contratou no começo do ano foi o lateral Dudu, né? Muita gente aí conhece ele por Dudu Medicina, Dudu Médico, né? Mas o Dudu também foi um caso bem complicado no Atlético. Ele jogou pelo Criciúma em 2024 na Série A. A gente achou que ele poderia chegar no Atlético e agregar num contexto de Série B. Porém, não foi isso que a gente viu, né? Não é nem que ele não pôde agregar com sua qualidade técnica. Foi mais na questão física mesmo, né? Tanto que o Dudu não atuou pela Série B pelo Atlético Paranaense, né? Pelo Furacão ele não jogou, né? Simplesmente assim, ele fez 0 minutos pelo Atlético. Então, cara, fica bem difícil de analisar nele no futebol pelo Atlético. Tanto que no Campeonato Paranaense ele jogou por 11 jogos, né? Na verdade, no geral foram 11 jogos. Eu tô até ouvindo a colinha aqui pra não passar nada de errado, tá bom? Então ele fez 11 jogos no geral pelo Atlético, 10 pelo Campeonato Paranaense e 1 pela Copa do Brasil. E assim, visando a temporada passada, a gente esperava que seria um jogador que poderia agregar, principalmente sendo uma lateral direita, que, né, até em momentos o Madison teve que entrar em campo porque o Atlético não tinha jogadores à disposição. Mas assim, é difícil explicar porque o Dudu ficou muito tempo fora do Atlético por lesões, até, se eu não me engano, agosto, tá? E quando você espera isso, quando você vê um jogador que fica tanto tempo fora por lesão, você espera que ele realmente não vai agregar em nada e não vai jogar. Mas o curioso foi que ele foi emprestado no meio da temporada pro Atlético Goianiense, né? E o mais estranho de tudo isso foi que ele jogou o que ele jogou no Atlético em meses, ele jogou no Atlético Goianiense 11 partidas também, só que com uma diferença gritante de 2 meses, né? Ele jogou 2 meses no Atlético Goianiense. E nesses 2 meses ele fez 11 partidas. Então assim, ele ainda sofreu com lesão, tá? Ele sofreu no finalzinho da Série B ali, ele ainda sofreu. Ele ficou fora de jogos
pelo Dragão em algumas partidas por lesão. Mas foi um contexto completamente diferente, né? Eu acredito que o Atlético não queria nem botar ele em campo por medo dele se lesionar e ele não conseguirem fechar esse empréstimo, tá? E é mais um dos personagens do Radar dos Emprestados, né? A gente viu que realmente era até assustador o tanto de minutos que ele fez pelo Atlético Goianiense, pelo fato dele não ter feito nenhum minuto pelo Atlético na Série B. E continuando na lateral direita, foi um jogador que muita gente não entendeu a contratação, vendo ele em campo, era nítida a falta de qualidade, mas ele deixou seus números, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o colombiano Ryan Palacios. Ele veio do Fortaleza, da Colômbia, e quando ele chegou ao Atlético, ele fez 20 jogos, tá? Ele fez 20 jogos, 3 gols e uma assistência. Só que assim, o nível do futebol do Palacios é muito abaixo, mas assim, muito abaixo, tá? Então, na primeira chance que o Atlético viu de se livrar, se livrou. Tanto que a gente teve o Cauã Moraes. Parecia que não ia fazer falta. O Cauã Moraes e o Dudu pareciam que iam dar conta do recado, mas acabou não acontecendo também. Até porque o Dudu saiu e foi emprestado, e o Cauã Moraes foi comprado pelo Cruzeiro, né? Mas o Palacios também foi uma das saídas e ele foi para o Nacional do Uruguai. E chegando no Nacional do Uruguai, ele foi relacionado por 11 jogos, mas ele só entrou em 2, tá? Então, assim, é realmente um jogador que, mesmo no campeonato com nível abaixo, ele não conseguiu desempenhar um bom futebol. Um bom futebol não, ele não conseguiu desempenhar o seu futebol, né? Que é uma situação que fica cada vez... É onde você se pergunta por que o Atlético trouxe um jogador desse nível. Mas também é um jogador que retorna e provavelmente não deve ficar no Atlético, tá? Porque se num contexto de Série B ele não tinha nível, da Série A vai ser mil vezes pior. E agora passando para a zaga, a gente vai falar de Matheus Gamarra. Aí um jogador que chegou em 2024, muita gente esperava que seria um bom jogador, ele veio do Olímpia, né, conhecido como Xerife, e assim, ele foi... Muita gente esperava que ele podia dar a volta por cima, né, agora em 2025, num contexto de nível um pouco menor, mas não foi o que aconteceu. E ele foi emprestado em fevereiro pro Cruzeiro, a gente sabe disso, né? E muita gente também, muita gente sabe, muita gente não sabe, mas ele foi envolvido nessa troca com o Tevez, tá? E assim, o Gamarra, ele foi relacionado por 10 jogos no Campeonato Paranaense pelo Atlético e ele só jogou 2, tá? Então, é mais um dos casos que fica difícil avaliar, principalmente depois da sua ida pro Cruzeiro. Até no Radar dos Emprestados a gente falou que seria um jogador que num contexto com um time com mais qualidade e um time mais organizado, a gente acreditaria que ele podia desempenhar um bom futebol. Mas nem desempenhar ele tá conseguindo, porque vai ser uma surpresa para uma grande parte das pessoas, mas ele fez aí seu aniversário de 6 meses sem jogar, tá? E se eu não me engano, dia 28 agora ele vai fazer aniversário de novo sem jogar. Então, assim, a gente... É mais um dos retornos, mas até essa semana saiu uma notícia aí que até a Tress soltou, o Furlan fez um vídeo falando que o presidente do Olímpia disse que enviou uma proposta pro Atlético, então, pelo zagueiro. Então, e falou que só basta o Atlético aceitar. Então, assim, é um jogador que a gente já dizia que a permanência para 2026 seria muito difícil, tanto pelo nível técnico, tanto pelo que ele apresentou. E uma saída seria um bom caminho para os dois lados, eu acredito, né? Porque a gente já viu que não vai agregar num contexto de Série A também, 2 vezes, né? Porque ele jogou a Série A pelo Atlético ano passado e joga a Série A esse ano pelo Cruzeiro. E nos 2 contextos ele não conseguiu agregar. Então, assim, é um jogador que deve realmente sair e que provavelmente os torcedores não vão sentir tanta falta, tá? E agora voltando para a centroavância, a gente falar do Lucas Diório, né? Como alguns gostam de falar, o Lucas Diório, um centroavante aí que muita gente esperou que poderia fazer uma boa Série B pelo Atlético esse ano. No início da temporada, ele fez 6 jogos pelo Campeonato Paranaense e fez seus 4 gols, que é uma média boa, né? Pro nível do Campeonato Paranaense talvez não seja lá essas coisas, porque era um jogador, né, um jogador de área, mas foi um jogador que o Atlético conseguiu se livrar até que bem dele, né?
A gente fala muito das saídas, muito dos empréstimos, e o Diório foi um dos melhores jogadores que saíram do Atlético, tá? Não que ele era um dos melhores, mas ele, dos que saíram, ele teve o seu melhor desempenho, tá? Porque eu até vou pegar a colinha aqui, ele foi emprestado em fevereiro para a Laú, a Universidade de Chile, e ele fez 41 jogos, tá? É uma média muito acima de vários jogadores por aí, tá? Fez 41 jogos, fez 13 gols e 3 assistências. Então, assim, são bons números, né? Tanto que a Laú decidiu que quer permanecer com o jogador. E, assim, de novo falando sobre o contexto. No contexto de Série A, a gente já viu que não é uma das melhores peças. Muita gente falou esse ano, pô, o Diório ajudaria na Série B. Eu acredito que ajudaria também. Eu acredito que ajudaria, mas quem sabe se tivesse o Lucas Diório, o Atlético não teria trazido o Kevin Viveiros. Então, assim, foi melhor ele ter ido, provavelmente a Laú vai continuar com ele. Fizeram uma boa campanha até na Sul-Americana, chegando na semifinal. Então, acho que saiu bem para os dois lados, tá? Agora falando um pouco mais sobre jogadores aí que... Agora eu vou fazer um geralzão, um bate-bola rápido, tá bom? Foram jogadores que não atuaram tanto no Campeonato Paranaense quanto na Série B. Alguns, a maioria nem na Série B chegou, tá bom? Porque assim, muita gente aí... Vamos falar sobre o Arriagada, tá? Tinha gente que falava que ele não tinha nível para futebol profissional, tá? Para vocês verem o nível do atleta. E assim, ainda nesse ano ele jogou 5 jogos e ele saiu. Fez seus 5 joguinhos ali no Campeonato Paranaense, foi pro Huachipato e fez 2 jogos e 1 gol, tá? Querendo ou não, ainda uma média baixa aí, de um jogador que também tem um nível muito baixo, mas não tinha muito o que esperar dele também, né? Acredito que é um jogador que o Atlético só vai ficar aí se livrando, tentando dar um jeito de se livrar da peça. Outro jogador também que muita gente, pelo menos pra mim foi uma surpresa, foi o Lucas Falcão, tá? O Lucas Falcão fez muita gente se surpreendeu com a qualidade dele, mas muita gente esperava mais também, por se tratar de um jogador que mais teve bolas roubadas na Série B do ano passado. Se eu não me engano, foi pelo CRB. Mas ele teve uma boa média, ele teve 23 jogos nesse ano pelo Atlético, tá? E assim, tecnicamente, para construir jogadas, com qualidade com a bola no pé, realmente ele não era dos melhores, mas assim, muitas vezes ele foi preterido ao Raul, que muita gente esperava muito mais do Raul, né? Então assim, eu acredito que o Atlético viu que, talvez por faltar qualidade, chegou a proposta na mesa, o Atlético vendeu, até porque não era um empréstimo, né? Então, naquela situação, o Atlético, numa temporada onde volantes foi uma grande polêmica, onde faltaram volantes, até porque o Zapelli virou o volante do Atlético no final, né? Se fosse por empréstimo, talvez não valia a pena para o Atlético, mas como foi uma proposta de compra, o Atlético vendeu o jogador para o Tel Aviv, tá bom? E agora falar um pouco sobre Foi uma saída, assim, que eu vou até roubar um pouco no jogo, sobre 2 jogadores, tá? O primeiro foi o Thiago Heleno, que estava disponível e não jogou, foi pro Paysandu. E outro é o Peralta, também que foi um jogador emprestado pelo Cruzeiro, que não teve seus minutos e foi emprestado, voltou pro Cruzeiro e foi emprestado novamente pro Cerro Porteño. Então, esses 2 jogadores deu uma roubadinha ali, não acabaram entrando em campo, mas acabaram sendo peças aí que muita gente se perguntava, pô, por que o Thiago Heleno não joga? Essa zaga tá muito fraca. Pô, por que o Peralta não joga se a gente tá mal de volante, né? Então, foram peças aí que, só para atualizar a situação dos jogadores, o Thiago Heleno foi pro Paysandu, né? E o Peralta voltou ao Cruzeiro e foi emprestado novamente ao Cerro Porteño. E agora, continuando a falar sobre mais um dos zagueiros, o Matheus Felipe, né? Uma peça aí que muita gente não esperava tanta coisa também nessa temporada. Ele jogou 7 jogos pelo Atlético, a maioria no Campeonato Paranaense, e depois ele foi emprestado ao Atlético Goianiense, tá? Foi um jogador que, como eu disse, também faltava qualidade e ninguém esperava muita coisa dele, né? Mas depois de ser emprestado ao Atlético Goianiense, ele foi pro Kong'an, um time da China, tá? Então é um jogador aí que muita gente, quer dizer, muita gente não, acredito que ninguém vai sentir falta do Matheus Felipe, fechou?
E agora, por último, só uma menção honrosa aí, tá bom? Thomas Coelho, jogador que foi vendido ao Atlético Mineiro. Ele jogou uma partida pelo Atlético nesse ano e foi na estreia do Campeonato Paranaense contra o Paraná. Nessa partida não teve muito futebol para avaliar do Thomas Coelho, mas ele tomou um cartãozinho amarelo ali, só pra não sair em branco. O Coelho tomou esse cartãozinho amarelo, tá? Então, ó, esse foi o geralzão dos jogadores que atuaram pelo Atlético nesse ano, porém já saíram, né? Então, assim, deixa seu like, deixa seu comentário. Você acha que algum jogador poderia ter sido aproveitado? Você acha que todos mereciam sair? Na minha opinião, acho que nenhum aí dava pra manter, tá? Nenhum deles agregaria. Mas qual que é a sua, tá? Deixa aí sua opinião, compartilha o vídeo, deixa seu like e vamos nessa. Valeu!